Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre base e mudança de base. Mas antes de entrar nos conceitos, vamos para uma animação. Imagine que você está em uma estação de trem se despedindo de um amigo querido. Quando o trem começa a andar, você vê seu amigo se deslocando com certa velocidade. Mas a pessoa que está sentada ao lado dele diria que ele está parado. Então, a medida da velocidade depende de quem está observando, ou seja, depende de um referencial. Imagine agora o deslocamento de uma formiga em um pedaço de papel com um plano cartesiano. A formiga começa no ponto 2, 3 do plano. Quando eu digo ponto 2, 3, estou mostrando a localização da formiga em um sistema de referência. Neste exemplo, estamos usando como base os vetores 1 e 0 e 0 e 1, conhecidos como base canônica. Ou seja, para chegarmos ao ponto 2 e 3, precisamos de dois vetores 1 e 0 e três vetores 0 e 1. Vamos agora manter a formiga no mesmo lugar, mas girar o eixo do nosso sistema de referência. Note que nesse novo sistema de coordenadas, a formiga está no ponto 0 e 3,6. No entanto, podemos utilizar outros vetores para compor nosso sistema de referência. Vamos agora utilizar os vetores 1 e menos 3 e 2 e 4. A pergunta é, como posso chegar no ponto 2, 3 do referencial anterior utilizando esses dois vetores? Se pegarmos 0,2 do vetor 1 e menos 3 e 0,9 do vetor 2 e 4, chegamos no mesmo ponto. Assim, este ponto representado no novo referencial seria 0,2 e 0,9. Muito bem. O importante para salientar dessa animação é que quando a gente está falando de transformação ou rotação no eixo, nós não estamos falando necessariamente de mudança de base, mas nós estamos falando apenas de uma rotação. Então, o que seria mudança de base? Para falarmos sobre mudança de base, primeiro é importante definir o conceito de base. Para isso, alguns pontos dentro da álgebra linear precisam ficar bastante claros. Primeiro, vamos falar de vetores linearmente dependentes. Vetores linearmente dependentes é quando um dos vetores é múltiplo do outro. Ou seja, um vetor ele pode ser escrito ou pode ser obtido pela combinação linear de outros vetores. Depois vamos ver alguns exemplos disso. Também temos vetores linearmente independentes, denominados como LI, os dependentes por LD. Então, os vetores linearmente independentes, a gente pode definir como? É quando um vetor não pode ser obtido como combinação linear de outros vetores. Então, a diferença entre vetores linearmente dependentes e vetores linearmente independentes é fundamental para definirmos o conceito de base em álgebra linear. Vamos para alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos um vetor 1, U, formado pelo par ordenado 1 e 4. E o vetor V, formado pelo par ordenado 2 e 8. Nesses dois vetores, não é difícil perceber que V é um múltiplo de U. Então, assim, nesse caso, nós podemos dizer que eles são linearmente dependentes. Os vetores U e V são dependentes, sendo que V ele é uma combinação linear de U. Então, como múltiplo, ele seria exatamente o dobro, duas vezes o vetor U, pelas propriedades que a gente já viu de multiplicação de vetores, duas vezes o par 1 e 4, vai me dar o par 2 e 8. Então, são vetores linearmente dependentes. No exemplo 2, o vetor U, descrito pelo par ordenado 2 e 3, o vetor V, descrito pelo par ordenado 1 e menos 2, e o vetor W pelo par ordenado 7 e 0. Então, nesse caso, nós também podemos perceber aqui, fazendo uma conta um pouquinho
com um grau de dificuldade muito pouco superior do primeiro exemplo, né, que o vetor W ele é obtido pela combinação linear dos vetores U e V. Então, se nós tivermos 2 vezes o vetor U mais 3 vezes o vetor D, nós vamos obter o vetor W. Vamos fazer essa conta aqui. 2 vezes o vetor U, que é definido pelo par 2 e 3, vai ficar 2 vezes 2 e 3, vai dar 4 e 6. E 3 vezes o vetor V vai me dar 3 e menos 6. Né? Somando esses pares ordenados, esses dois vetores, nós vamos obter o par 7, 0, que é o vetor W. Então, nesse caso, nós vamos falar que o vetor W, né, ele é uma combinação linear dos outros dois vetores, né, do vetor U e V. Mais um exemplo. Se nós tivermos aqui o par ordenado 2 e 3 para o vetor U e o vetor V, dado pelas coordenadas menos 1 e 4, tem uma pergunta, né? Será que vai existir algum escalar que, se eu multiplicar ele pelo vetor U, vai ser possível obter o vetor V? Para isso, né, a conta, o cálculo é bastante simples, basta a gente resolver um sistema linear. Tá? Então seria um escalar multiplicado pelo vetor U, que é 2 e 3, igual o vetor V, que é menos 1 e 4. Então, fazendo a multiplicação e igualando, né, o x ficaria aqui 2α é igual a menos 1, né, e aqui 3α igual a 4. Esse sistema vai ficar impossível de resolver. Se a gente parar para ver no sistema linear que caiu, na primeira solução vai dar que meu alfa é menos 1/2, e na segunda solução que o meu alfa é igual a 4/3. Então os alfas têm valores diferentes. Então nesse caso, o que a gente tem aqui é um sistema insolúvel e a gente pode falar que o vetor V não pode ser escrito como uma combinação linear do vetor U. Então vamos aqui para uma motivação geométrica. Né? Pegando esse plano cartesiano como exemplo, né? Tendo aqui o vetor que foi chamado de vetor V1, dado no ponto 1x e 2y, e temos um outro vetor aqui, definido aqui no ponto 3x e 6y, nós podemos ver que os dois vetores eles passam pela mesma reta, né? Também não fica fácil de perceber aqui que o vetor V2, dado pelo par 3 e 6, ele é o triplo do primeiro vetor dado pelo par 1 e 2. Estando na mesma reta, nós dizemos que esses vetores são linearmente dependentes, o que significa que um é combinação linear do outro. Nessa condição, nós não temos, ou nesse caso, nós não temos as condições suficientes para se formar uma base. Então, assim, qualquer vetor que seja combinação linear de V1 e V2 vai ficar em cima dessa mesma reta, e isso não forma um espaço. Para que se forme um espaço, na verdade, a gente precisaria ter um outro vetor, qualquer, aleatório, que não passe pela mesma reta, o que vai caracterizar para a gente a formação de um plano. Tá? E nesse plano, em álgebra linear, é o que a gente vai tratar sobre o conceito de base. Indo aqui então para o nosso próximo slide, nós vemos que base, definindo o conceito que foi o início do curso, né, o início da nossa aula, é um conjunto de vetores linearmente independentes, né, do espaço vetorial, que geram um espaço vetorial através da combinação linear de elementos dessa base. Tá? Então, o que geometricamente a gente acabou mostrando na figura anterior está descrito ou está definido aqui nessas linhas aqui sobre o conceito de base. Então, aqui, olha, temos alguns casos específicos de bases, né, como essa dada no exemplo 4, e a gente vai comentar rapidamente sobre eles, dando os nomes logo na sequência.
mas vamos ver aqui, no caso, esse exemplo, né? Se nós tivermos aqui um conjunto dado pelos pares 1 e 0, e depois 0 e 1, nós temos uma pergunta, né? É possível dizer que esses vetores formam uma base dimensional, bidimensional, aliás, de R? Né? Então aqui nós temos novamente um sistema que ele é insolúvel. Se formos encontrar uma resposta, né, formos tentar encontrar uma combinação linear desses dois vetores, 1 e 0 e 0 e 1, nós vamos ver que não acontece igual o exemplo anterior que nós acabamos de resolver. Então essa base, né, dada por 1 e 0 e 0 e 1, né, não, na verdade, eles não são uma combinação linear. Nosso próximo exemplo aqui também, que vai muito no mesmo sentido dos exemplos iniciais que nós tratamos aqui, ó. Dados um vetor 1 e 3 e o vetor 2 e menos 1, nós podemos dizer que esses dois vetores eles formam uma base bidimensional, né, de duas dimensões aqui dos reais. Então vamos ver se a gente encontra uma combinação linear dos dois. Então, nós temos aqui um alfa, né, multiplicado pelo primeiro vetor 1 e 3, iguala com 2 e menos 1. Resolvendo o sistema, também nós vamos encontrar duas soluções para o valor de alfa, né, 2 e aqui menos 1 terço, isolando o alfa. Então nós vamos ver que, de novo, né, esse sistema é impossível de resolver. Então, a gente tem que esses vetores, eles não são linearmente dependentes, logo a gente pode afirmar, pelo conceito de base, que elas formam, que esses dois vetores, né, eles formam uma base bidimensional. Tá? Agora, nesse exemplo 6, o que nós vamos fazer aqui é tentar obter um vetor a partir das bases que foram dadas no exercício, aliás, da base que foi dada no exercício anterior, né? Que foram dadas pelos vetores U1 e 3 e V2 e menos 1. O que o exercício está pedindo é que a gente encontre uma combinação linear aqui, tal que o vetor W2 e menos 8 seja obtido a partir dessa base dos vetores U e V. Então, para isso, né, para que o nosso vetor W seja uma combinação dos outros vetores, a gente precisa multiplicar cada um deles por um escalar e somando, conforme essa regrinha. Então, vamos multiplicar pelo vetor U por um escalar que nós estamos chamando aqui de alfa1. E o vetor V por um outro escalar que estamos chamando aqui de alfa2. Então, vai ficar alfa1 vezes U, né, que seria vezes 1 e 3, e o alfa2 vezes V, que é vezes o par 2 e menos 1. Para que o V seja uma combinação linear disso, o W, aliás, que ele seja uma combinação linear disso, nós igualamos essa sentença ao vetor W, que é menos 2 e 8. Então, transformando isso num sistema, né, vamos pegar, por exemplo, todos os primeiros elementos de cada vetor, todos os x. Então, vamos fazer só esse primeiro cálculo aqui, ó, alfa1 vezes 1 dá alfa1, mais alfa2 vezes 2 dá 2 alfa2, é igual a menos 2. Então, nós temos aqui a primeira linha do nosso sistema linear. A mesma coisa fazendo para os y. Nós vamos ter que 3 alfa1 menos alfa2 é equivalente a 8. Certo? Aqui saiu errado um sinal, dois sinais a mais aqui. Resolvendo esse sistema, nós vamos encontrar que alfa1 é igual a 2, alfa2 é igual a menos 2. Então, com esses valores de alfa, nós podemos dizer que nosso vetor W ele acaba sendo uma combinação linear, né, dos vetores U e V. E nesse caso aqui, só definindo, né, eu tinha falado que a gente voltaria para dar os nomes específicos de algumas bases que elas são bastante conhecidas e trabalhadas, né, que são as bases canônicas. A base canônica significa que a gente vai ter um dos elementos igual a um valor unitário, o outro elemento igual a 0. Então, aqui pegando no primeiro vetor nosso o x,
e o y, nós temos que o x no primeiro elemento é unitário, o outro é igual a zero. Inverte o caso para o segundo vetor, que seria o x igual a zero, e o y vai ficar valendo igual a menos 1. Então essa é uma base canônica do espaço bidimensional, né? No espaço tridimensional, nós consideramos as coordenadas x, y, z, e a base canônica é cada um dos vetores tendo um elemento unitário, né, para cada uma dos nossos eixos aqui. No primeiro caso seria 1, 0, 0, depois 0, 1 e 0, e 0, 0, 1. Então essa aqui seria a base canônica do espaço tridimensional. E um último exemplo, né, que a gente vai trabalhar agora, depois na lista de exercício que foi passado para vocês, vocês vão ter uma série de outros exemplos, tanto resolvidos como para vocês resolverem. Nós temos aqui um exercício de mudança de base. Tá? Então, dado as bases, né, a primeira base composta pelos vetores 1 e 2, e menos 1 e menos 1, e a segunda base nossa composta pelos vetores 1 e 3, e pelo outro par 3 e 6, eu quero escrever, né, um vetor U na base A, né, e esse vetor 4 e 5, eu quero transformar esse vetor que na base A é representado pelo par 4 e 5 por um outro vetor na base B. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança de base? Então, a mudança de base, né, passando o vetor para a base B, nós vamos falar que esse vetor novo, entre aspas, aqui na base B, vai ser dado por uma matriz mudança de base multiplicado pelo vetor na base A. Tá? E qual seria essa matriz mudança de base, né? Como é que a gente calcula isso? Essa matriz mudança de base é dado pelo inverso de B multiplicado por A. Tá? Então, nós temos aqui, ó, ordenando os vetores, ordenando as bases aqui em matrizes, a primeira base 1 e 2, e menos 1, está representado aqui, né, com uma matriz na primeira coluna, tendo o primeiro vetor 1 e 2, na segunda coluna o segundo vetor menos 1 e menos 1, e a matriz B da mesma forma, né, o primeiro vetor 1 e 3 na primeira coluna, o segundo vetor 3 e 6 na segunda coluna. O que nós vamos buscar agora é inverter primeiro a matriz B e multiplicar pela matriz A para calcularmos essa matriz mudança de base. Então aqui são 4 passos rápidos, né? 4 dicas, vamos dizer assim, simples para a gente conseguir fazer o cálculo de mudança de base, mas fiquem atentos que isso é para uma matriz 2 por 2, tá? Mas os passos são semelhantes também para o outro. O que eu acabo mudando seria cálculo determinante aqui, mas existe um passo a passo que fica mais tranquilo de resolver, né? No primeiro caso, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o primeiro ponto, é calcular o determinante de B. Vamos lembrar lá que a matriz B era 1, 3 na primeira coluna e 3 e 6 na segunda. O determinante a gente já viu em aulas passadas que por uma matriz quadrada eu multiplico a diagonal principal aqui e subtraio da multiplicação da outra diagonal. Então ficaria 1 e 6 menos 3 vezes 3, que daria menos 3, o determinante dessa matriz B. O segundo ponto, eu inverto os elementos da diagonal principal. Então, a diagonal principal da minha matriz B é 1 e 6. Então, aqui o inverso dela, né, seria 6 e menos 1. E eu troco os sinais dos elementos da matriz secundária. Trocando os sinais, 3 e 3 vai ficar menos 3 e menos 3. E a última coisa, eu multiplico pelo inverso do determinante de B, né? Então, deu menos 3, o inverso é 1 sobre menos 3. Fazendo a multiplicação, como também já vimos em aulas anteriores, né, vamos obter que a matriz aqui inversa de B vai ficar na primeira coluna menos 2 e 1, 1 e menos 1/3 na segunda coluna. Tá? Então, para encontrarmos a matriz mudança de base, é essa matriz inversa de B, que nós acabamos de calcular, multiplicado pela matriz A, que foi dado lá no início do nosso exercício, né? Então, essa que nós acabamos de calcular aqui, ó, só voltando, o inverso de B está aqui, né?
E a matriz A, dada no próprio enunciado do exercício, é essa primeira matriz que a gente montou no início do exercício. Então, multiplicando o inverso de B pela matriz A, nós vamos obter uma matriz de 0, 1/3, 1 e menos 2/3. E aí sim nós podemos escrever esse vetor, esse novo vetor na segunda base, aqui na base B, seria equivalente à matriz mudança de base vezes o vetor na primeira base. A matriz mudança de base é essa que nós acabamos de obter. Muito bem, então, para explicar o que aconteceu aqui nessa transformação, né, nessa mudança de base, nós tínhamos aqui que o vetor U na base A, que era representado pelo par 4 e 5, na base B, esse vetor vai ser representado pelos pontos 5 e menos 2, né, que foi obtido através dessa regrinha de mudança de base. Então, para fazermos a mudança de base, nós temos que ter uma matriz mudança de base multiplicado pelo vetor na primeira base. Então, vários exemplos, né, e vários exercícios sobre mudanças de base, eles são propostos para vocês na lista de exercício. E essa aula, a gente cumpre o nosso conteúdo com esse último exemplo, né, com essa última ilustração.